E eu quero ler João, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 4. E eu só quero fazer aqui um comentário de que eu vou ler na versão A Mensagem. Beleza? Que é um pouquinho diferente, pode ser que seja um pouquinho diferente da tua Bíblia aí. Então não escandaliza. Ainda é a palavra de Deus. Todo mundo tranquilo? Então tá bom. A palavra diz o seguinte: para chegar lá, Jesus tinha que passar por Samaria. E ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana, que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço, e era cerca de meio-dia. Uma mulher samaritana veio buscar água, e foi então que Jesus lhe pediu: você pode me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida para o almoço. E a samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade, soubesse quem sou eu, você pediria água para mim, e eu lhe daria água pura, água da vida. E a mulher disse: o senhor não tem nenhum balde para tirar água, e o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou esse poço e bebeu dele, e também os seus filhos e os seus rebanhos, e o deixou para nós? E Jesus disse: quem beber dessa água vai ficar com sede outra vez, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, nunca. A água que eu ofereço é como um poço artesiano interior, para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me um pouco dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede e nem tenha que voltar para esse poço. E ele disse: vá, chame seu marido e volte aqui. Não tenho marido, foi a resposta. Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos e o homem com quem você está agora não é seu marido. Você falou a verdade. Ah, o senhor é profeta. Então, tire a minha... Nós adoramos na clara luz do dia, porque o caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Mas chegará o momento, e na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde vocês irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como você vive. O seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dEle, em seu culto. Deus é espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. E a mulher disse: eu não entendo muito bem sobre isso, mas eu sei que quando o Messias, que está vindo, quando ele chegar, ele vai nos esclarecer tudo. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Você não precisa esperar nem procurar mais. E naquele momento os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. E a mulher aproveitou a oportunidade para se retirar, um pouco confusa, e até deixou para trás o seu jarro de água. E de volta à cidade anunciou ao povo: venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? E eles foram verificar. Certo, então todo mundo conhece essa versão. Com certeza vocês acompanharam aí nas Bíblias de vocês, na versão que vocês estão acostumados. Essa versão romantiza um pouco, deixa tudo um pouco mais poético, mas eu gosto muito de usar ela para o meu devocional, para o meu tempo de conversa pessoal com Jesus, porque às vezes a gente lê as coisas hiper simplificadas assim, abre para nós um outro mundo de compreensão, né? Então, a história da samaritana todo mundo conhece, é uma história típica, a gente já ouviu 500 milhares de pregações sobre o assunto, mas Jesus estava caminhando, vindo da Judeia para Galileia, e ele ficou cansado do caminho, passou por aquela vila, sentou num poço para dar uma refrescada. Era mais ou menos meio-dia. E essa mulher estava vindo tirar água, buscar água, meio-dia. Eu não sei quem de vocês aqui já teve em Israel, alguém já foi? Eu perguntei no culto antes. Em nome de Jesus, vai todo mundo para Israel, em nome de Jesus, amém. Mas lá, gente, é quente demais, assim, quente demais. É tipo, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, nesse momento eu moro lá em Blumenau. Blumenau parece um forno de tão quente que é. E Israel consegue ganhar de Blumenau. É impressionante o negócio.
Então, ninguém sai ao meio-dia para tirar água. Com certeza vocês já ouviram isso sendo dito antes por qualquer pessoa que já pregou essa mensagem. Porque meio-dia está quente, é esforço demais, tem que carregar o jarro de água de volta para casa, não dá. As mulheres geralmente saem às 5, 6 horas da manhã para ir tirar água do poço, porque está fresquinho ainda, o sol ainda não está aquele solzão de rachar. Mas essa mulher estava vindo no poço ao meio-dia justamente para evitar o contato com as outras pessoas, por causa da história dela, porque ela tinha uma história complicada. Ela tinha uma história. Alguém aí tem uma história? Não precisa levantar a mão. Mas eu tenho uma história. E Jesus estava sentado lá no poço, e ele virou para aquela mulher e disse: ei, você me dá um pouquinho de água? E a mulher ficou meio chocada, porque ela era samaritana. O povo samaritano era um povo misto, que tinha se confundido todo na sua caminhada com Deus. A religião deles era esquisita, não era um relacionamento puro, genuíno com o Senhor. Então o povo judeu desprezava o povo samaritano, porque eles sabiam que era um povo impuro, que era um povo de segunda categoria. Estamos juntos? E ela ainda por cima era mulher. E Jesus estava lá, um homem judeu. Sabe aqueles caras que você olha para ele e você sabe que ele é crente, assim, tipo vestido com crente, com cara de crente, com jeito de crente? Ele é crente assim, o cara tipo, sabe, sentado lá no poço, de repente começou a falar com ela. E ela ficou meio chocada, porque essa interação foi inusitada. Ela não estava acostumada, ela foi pega desprevenida pela abertura que Jesus tinha para falar com ela. Vocês estão comigo, gente? Eu preciso que vocês falem comigo de vez em quando, assim, soltam uns amém, aham, é isso aí e tal. Senão eu fico perguntando se vocês estão comigo o tempo inteiro, tá bom? Isso é uma mania, eu estou tentando me livrar dela, mas ela não sai. Enfim. Ela ficou meio chocada, dizendo: cara, mas como assim você está me pedindo água? E eu sou apaixonado por essa história, porque principalmente nessa linguagem aqui da Bíblia, a mensagem, que Jesus vira para ela e diz assim: se você conhecesse a generosidade de Deus, a generosidade de Deus, cara, por favor, deixa isso entrar no teu espírito. Se você conhecesse a generosidade de Deus, você ia me pedir água, e eu ia plantar dentro de você uma fonte de água, que vai começar a jorrar agora, e vai jorrar para sempre. Olha isso, olha que loucura que é a parada com Jesus. Jesus vem e olha para nós e diz assim: oi, tudo bom? Me dá água. Tipo, ele nos pede algo. Aí a gente fica todo perdido no nosso conflito, pensando: meu Deus, mas você não, mas eu, samaritana, mulher, olha a minha vida, olha os meus problemas, olha as coisas que eu já fiz, que eu já deixei de fazer, eu sou incapaz por A, B, C, D e E. Aí Jesus para a nossa confusão mental e ele diz assim: calma. Eu estou tentando te mostrar um negócio. Eu estou tentando te mostrar a generosidade de Deus. Se você descobrir quem eu sou que estou te pedindo água, na verdade tu ia me pedir água, e eu ia plantar dentro de ti uma fonte de água. Então, eu vou usar essa Bíblia como exemplo. Olha o que Jesus faz. Ele vem e diz assim: segurei para mim. Ele diz: Gladson, me queria uma Bíblia. Aí o Gladson fica: mas como eu? Mas a única Bíblia, como assim? Não sei o que fazer, mas eu sou incapaz, eu não posso. Aí Jesus para e diz assim: não, velho, você não está entendendo. Se tu entendesse quem eu sou, tu ia me pedir uma Bíblia, e eu ia plantar dentro de ti uma fonte inesgotável de Bíblia. Você está entendendo? Ele planta dentro de nós aquilo que Ele está pedindo de nós. Ele planta dentro de nós aquilo que Ele está pedindo de nós. Aquilo que Ele está pedindo de nós é um convite para a gente receber dentro de nós uma fonte da parada que Ele está pedindo de nós. Você está entendendo? Cara, Jesus é demais, Ele é incrível. Estou me sentindo em casa já com vocês aqui.
generosidade de Deus, cara. Às vezes a gente perde tanto tempo esperando, pensando, focando aqui, focando na impossibilidade daquilo que Ele está pedindo, na impossibilidade do que a gente sente. Tipo assim, a gente olha para aquele uau, tipo assim, viver o reino, ser usado por Deus, uau, é tão alto, é tão difícil, é um monte assim tão uau, tão difícil. Jesus está dizendo assim, velho, não é o que eu estou te pedindo, mas é quem está te pedindo. Você está entendendo? Não é o que Ele está te pedindo, mas é que Ele está te pedindo. Aí a mulher, ela pira, né? Imagina, quase cai da cadeira, fala, meu Deus, essa água que vai jorrar para sempre, eu não preciso mais vir aqui. Que loucura, eu quero essa água, me dá essa água. E aí Jesus fala aquela coisa incrível. Ele diz, legal, vai lá, busca o teu marido e volta aqui. E eu já preguei isso tantas vezes. Porque é mais fácil acreditar desse jeito. A gente costuma acreditar que Jesus condicionou a promessa que Ele fez para ela àquele confronto com o pecado. Ele disse, legal, te fiz ter esperança, te fiz te apaixonar pela água que eu vou te dar, agora, pá, na cara. Jogou todo o pecado dela na cara dela, assim, como se ele fosse ruim. É desse jeito que a gente entende que Ele é. Mas presta atenção aqui comigo numa coisa. Jesus falou para ela assim, eu quero te dar essa água, vai lá e busca o teu marido. Aí ela disse, não, mas eu não tenho marido. Aí Jesus falou, cara, você disse muito bem, você não tem marido, você já teve 5. O cara que você está agora não é teu marido. Maravilhoso, você falou certinho, você não tem marido. E aí ela falou, eu estou vendo que você é profeta, e começou a falar com o Senhor sobre a adoração. Vocês entendem que foi no processo desse diálogo que ela recebeu a água? Vocês entendem? Foi no processo desse diálogo que ela começou a beber da água. Foi enquanto ela conversava com o Senhor sobre a adoração, dizendo, meu Deus, mas eu estou confusa, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Os samaritanos dizem que é para adorar aqui, os judeus dizem que é para adorar lá. Enquanto Jesus ia desvendando aquela dúvida do coração dela, ela estava bebendo água viva, recebendo uma fonte de água dentro dela. Por que Jesus falou, vai buscar o teu marido? Porque senão ela ia ter bebido a água, mas ficado com a vergonha. Jesus expôs para ela um negócio incrível. Ele disse, eu sei absolutamente quem você é. Eu sei todos os teus problemas. Eu conheço todas as tuas dificuldades. Eu sei de tudo que você já fez de errado. Tudo. Está aqui água, toma. Está vendo como eu sei? E ainda assim eu estou te dando água. A gente tem que entender uma parada. O Messias, esse conceito do Messias, eu falei no culto da tarde agora. A minha esposa é judia, eu morei em Israel quase 10 anos, agora a gente está passando um tempo aqui no Brasil, que o Senhor chamou a gente para cá. Mas eu sou apaixonado por Israel, para mim, meu coração é dividido, meu país é o Brasil, mas meu país também é Israel. Eu amo a cultura lá e tudo mais, e é uma parada esquisita, porque até hoje você está, por exemplo, na padaria, trocando uma ideia com um padeiro, na fila do cinema, em qualquer lugar, e você está falando de desgraça, porque sabe, a gente gosta de falar de desgraça. Meu Deus, caiu o mundo, sei lá, guerra, sei lá onde, a política está uma droga, sabe aquelas coisas que a gente faz? Principalmente crente, gosta de falar de desgraça. Aí o padeiro, ou o cara da fila da frente do cinema, a resposta deles em Israel ainda hoje é dizer assim, pois é, mas daqui a pouco o Messias vem, aí ele conserta tudo. Porque a esperança pelo Messias simboliza o ápice de todas as coisas erradas sendo feitas certas. Vocês estão comigo? É a consumação de toda a expectativa da nação. Olha que coisa louca, que aquela mulher estava falando com a santidade em pessoa, e ela sabia disso, ela sabia, Jesus falou para ela, eu sou o Messias, sou eu, é comigo que você está falando. Naquela hora ela entendeu, ela estava falando com o cara mais santo, mais consagrado, mais incrível, o Salvador do mundo, o cara que é totalmente justo, totalmente reto, totalmente puro. Uau! E ainda assim, ele conhecia ela 100%, e era esse cara. Sabe quando a gente vê alguém que é muito santo, a gente às vezes fica ofendido com a santidade dele? Não sei se já aconteceu com vocês. Bate aquele ciúme gospel. Você olha e pensa, mas esse cara, ele é ungido, ele é consagrado, ele tem revelação de Deus, que coisa, olha eu. A santidade de Jesus fez o oposto com ela. Ela se sentiu totalmente conhecida pela santidade em pessoa.
e não se sentiu rejeitada, não se sentiu julgada, não se sentiu afastada da presença dele. Aí a gente olha para o Senhor e diz: mas Senhor, você não sabe o que está acontecendo comigo, você não sabe qual é a história da minha família, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu tenho que fazer no meu emprego, no meu trabalho, você não sabe isso, não sabe aquilo, mas tem tantos impedimentos para eu cumprir, para eu te dar essa água que você está pedindo de mim, tem tanta coisa, você não está entendendo, Ele sabe, e Ele já está te dando para beber a água viva, Ele já está te plantando dentro de você uma fonte que não vai parar de jorrar nunca mais, e Ele te conhece 100%. Coisa louca que o testemunho da mulher, quando ela saiu dali, ela saiu dali, foi para a cidade e falou: cara, eu encontrei um homem que sabe tudo a meu respeito. Mas se você parar para prestar atenção, ela vinha tirar água no meio-dia, porque ela queria evitar o contato com as pessoas, porque provavelmente ela já era mal falada, saca? Ela dizia assim: eu encontrei um cara que sabe tudo a meu respeito. Tipo, a galera olhou para ela e disse assim, tipo, mas quem não sabe da tua história falida? Quem não sabe dos teus problemas familiares? Quem não teve presente nos teus 5 casamentos? A gente foi nos 5 casamentos, sabe? O contexto do que ela disse não foi necessariamente ele me conhece, ele sabe tudo a meu respeito, mas foi dizer isso aqui, ó: eu encontrei a santidade em pessoa, eu encontrei a razão de toda a nossa expectativa, e ele me conhece, ele conhece todo o meu podre, e ele ainda me deu água viva. Vocês têm que vir ver essa parada, vocês têm que vir comigo, vem conhecer o Messias, que me conhece melhor do que ninguém. Isso é incrível. É a generosidade de Deus. Para mim é muito forte que o Senhor falou com ela, pediu para ela chamar o marido. De novo, para a gente ressaltar, por que Ele pediu para ela trazer o marido? Para que ela fosse livre da vergonha, para que ela soubesse que ela é conhecida, que a história dela é conhecida pelo Senhor. Ele não estava jogando nada na cara dela, Ele estava livrando ela do peso da vergonha. Estamos juntos? Aí ela falou: cara, tu é um profeta, meu Deus, eu cresci nessa tradição aqui, eu cresci sabendo que é em Samaria e tal, os judeus dizem que é em Jerusalém, o que eu faço da vida? E eu amo essa explicação de Jesus nessa versão, a mensagem, velho, olha isso, está aqui no versículo 23, o que conta para Deus é quem você é e como você vive. O teu culto tem que envolver o seu próprio espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dEle em seu culto. Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. Jesus era simples, velho. De repente chegaram os discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aí? Tem? Chegaram os discípulos com o almoço, com a brasa, o carvão, a carninha para fazer o churrasquinho e tal. Chegaram lá no poço, viram Jesus conversando com a samaritana. O que aconteceu com eles? Eles se ofenderam. Eles ficaram escandalizados. Porque igual a nós, muitas vezes, a gente prefere o Deus brabo. A gente prefere o Deus que faz, vai para longe de mim. É difícil a gente concordar com o Deus que abraça os outros. A gente concorda com o Deus que nos abraça. Mas o Deus que abraça os outros é mais difícil. E os discípulos de Jesus, de novo, tem algum discípulo de Jesus aí? Os discípulos de Jesus chegaram lá e ficaram no seu coração, por dentro, ficaram assim: caramba, mano, ele está aí falando com essa samaritana, que história é essa? Aí tentaram mudar de assunto, né? Ô Jesus, come aí, vai, estou fazendo um churrasquinho aqui e tal. Jesus falou: não, eu já comi, valeu. Aí os discípulos ficaram mais confusos, disseram: será que quem que trouxe comida para ti? Como assim, você já comeu? Aí ele falou: não, eu tenho uma comida
que vocês não provaram ainda. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Olha o que Jesus está falando. Jesus está dizendo que a vontade do Pai era que ele sentasse naquele poço e conversasse com aquela samaritana. Que a vontade do Pai era que ele estabelecesse um diálogo com uma pessoa que era desprezada pelos seus próprios discípulos. Essa era a vontade do Pai. Aí os discípulos estavam lá com aquela cara de vaca, sabe, assim, tipo, sem entender nada. E Jesus falou: gente, o negócio é o seguinte, vocês olham aí para os campos e dizem, mas 3, 4 meses vai chegar a colheita. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, abre o olho, a colheita já está aqui. Os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Eu vou enviar vocês para o meio dos campos dos samaritanos. Era disso que Jesus estava falando. E vocês vão colher num lugar onde vocês não plantaram. Vocês vão trabalhar num campo onde vocês nunca trabalharam antes. E eu quero propor algo para vocês. Eu falei isso no culto da tarde, estou dizendo agora de novo. Eu estou falando isso aqui sabendo que essa é uma casa madura, então que eu tenho possibilidade de falar dessas coisas com vocês. Mas o Brasil agora está borbulhando com infinitos assuntos que estão corroendo a nossa sociedade, que estão gerando divisão no Brasil, está fazendo tanta coisa. Por exemplo, a ideologia de gênero. Tudo isso que está acontecendo com a arte no Brasil. Alguém acompanhou aquela coisa toda no Museu de Arte Moderna, aquela coisa toda? Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês têm que prometer não escandalizar comigo. Então, todo mundo vem aí, respira fundo. Beleza. Sabe o que eu acho? Eu acho que Jesus está olhando para a gente do lado de cá com cara de nojo, e Jesus do lado de lá, conversando com aquele artista lá daquela sala do Museu de Arte Moderna, trocando uma ideia com ele. A gente do lado de cá dizendo, e ele do lado de lá dizendo, discípulos, abre, vocês não entenderam ainda que essa coisa que está gerando repulsa é o campo onde vocês foram chamados para colher? Eu acompanhei, como todo bom brasileiro, tudo que estava acontecendo nas redes sociais. Sabe o que eu vi? De novo, por favor, não se escandalizem, todo mundo tem direito à opinião, sabe? Posso ter a sua opinião, eu tenho a minha. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Por isso eu sou livre para ter a minha opinião, mesmo que você discorde dela. Fechou? Estamos concordados com isso? Sabe o que eu vi? Eu vi muita gente defendendo uma posição moral e teológica. Defendendo. Assim, ó. Aí eu estava assistindo e pensando assim, cadê o fruto do Espírito? Porque Gálatas 5 diz que é contra o fruto do Espírito que não há lei. Eu acho que ao invés de a gente mostrar para o mundo que a gente está com raiva do mundo, a gente tinha que mostrar o oposto. O que ia acontecer se de repente o povo crente, o povo evangélico, o povo das igrejas fosse o povo mais manso? O negócio é que a gente quer fazer a parada igual Pedro, a gente quer arrancar a espada do lado e sair cortando orelhas de todo mundo. E Jesus foi o cordeiro que foi silenciosamente para o matadouro. Mas a gente escolhe o mau exemplo ao invés do bom exemplo. Mas Jesus usou o chicote no templo. Só chamou de sepulcro caiado quem se achava santo demais. Com os pecadores ele era amigo dos pecadores. Mas eu vou ser amigo dessa gente? Qual que é o teu problema, mano? Você não entendeu em que reino que você vive ainda, não? Peguei pesado, relaxa, respira fundo. Eita, todo mundo bem? Mas é verdade, Jesus está nos sacudindo, dizendo, mano, abre o olho, isso é colheita. Abre o olho, isso é colheita. Todo mundo sabe que, se você não sabe, eu vou te falar, na palavra de Deus, a água, ela é um símbolo da palavra de Deus. Por exemplo,
Quando Paulo está falando a respeito do casamento em Efésios 6, ele diz: olha, eu quero que os maridos apresentem as suas esposas santas, irrepreensíveis, sem mácula, lavadas pela água da palavra. Todo mundo comigo? Lembra de João Batista? João Batista era um cara que era filho de Zacarias, filho de um sacerdote, ou seja, ele era sacerdote. Ele tinha direito de estar no turno sacerdotal, de ter um ministério lá em Jerusalém, lá no templo. Ele ainda era provavelmente muito bem dotado de revelação, de sabedoria, de essas coisas todas. Com certeza ele ia fazer um sucesso, cara. Ele ia ser um sucesso gospel da época antes de Cristo. Estamos juntos? E por algum motivo, o impulso de João Batista foi o de não ficar no circuito do templo. Ele saiu do circuito do templo e ele foi lá para o meio do deserto, lá para um lugar inóspito, para um lugar onde as pessoas não vão, para um lugar onde ninguém está acostumado a ir. Até que a palavra de Deus se manifestasse a ele. Quando a palavra se manifestou para ele, as multidões inteiras começaram a vir ouvir a palavra que estava jorrando da vida dele para o povo. Alguma semelhança a essa mulher que estava recebendo uma fonte de água viva que ia jorrar eternamente, está entendendo? Tinha dentro dele uma fonte jorrando, e lavando o povo com a palavra que estava dentro dele. E eu não sei se vocês já notaram, mas João Batista se vestia de pele de camelo, sim ou não? Ele bebia mel silvestre, comia gafanhoto, sim ou não? Vinha aquela multidão de gente querendo arrependimento. O que ele dizia para elas? O jeito para viver o reino é se vestir de pele de camelo, beber mel silvestre e comer gafanhoto. Alguém já viu João Batista ensinando isso alguma vez? Ele dizia assim, galera vinha: João, como que a gente faz para viver o reino? Mano, você tem 2 túnicas aí, dá uma. Tipo, aprende a ter compaixão de quem tem menos que você. Você é soldado? Então faz o seguinte, não seja violento. Você é cobrador de imposto, então não seja corrupto. Simples, fácil, coisas que têm a ver com a transformação da sociedade. E a nação inteira foi batizada na mensagem de João. Por isso as pessoas faziam aquele ato profético, elas externavam uma parada que estava acontecendo por dentro. Elas iam e se batizavam na água, porque elas estavam sendo batizadas, lavadas pela mensagem dele. O que eu estou orando, o que a gente está orando, que eu acredito que o Senhor vai fazer no Brasil nesses dias, Ele vai levantar pessoas como João Batista, por tudo que é canto dessa sociedade. Eu falei isso no culto anterior, eu tenho usado esse exemplo. Imagina se depois daquela sala lá no Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde eles fizeram aquela exposição, aquele homem com o corpo nu, com as criancinhas lá em volta, e aquela mãe, lembra? Falou para a criança, vai lá, encosta nele, sabe aquela baboseira toda que aconteceu lá? Imagina se a próxima sala do Museu de Arte Moderna fosse de um cara cheio da água viva. E aí ele fez lá uma instalação toda maluca, cheia de cor e tal. Estou dando uma situação hipotética. Uma coisa maluca, moderna, abstrata, que ninguém entende nada, mas cheia de água. Saturada numa vida, de um relacionamento com a vida eterna. Que não precisa ter cruz e a historinha da redenção toda, mas que tem conteúdo. E aí as pessoas iam sair daquela salinha com aquela exposição de conteúdo ruim, e iam entrar na sala daquele João Batista, e de repente iam ser lavados pela mensagem, pelo arrependimento. Você está entendendo? O Senhor quer lavar o Brasil, mas a água está dentro de vocês. Ele quer lavar o Brasil, mas a igreja está muito ocupada criticando a samaritana, ao invés de sentar no poço com ela e ensinar ela a beber de água viva. Estamos juntos? A gente está orando por uma parada louca. Eu falei isso no outro culto também. Eu não sei o que tem de... O que vocês têm nas mãos? O que você tem dentro de você? Eu amo isso, porque Jesus falou, me dá água. Aí ela falou assim, mas você não tem nem com que tirar a água do poço. Mas Jesus tinha um instrumento para dar água para ele. Era ela. Dentro dela estava tudo que precisava. O que você tem na tua vida?
A gente é músico, por exemplo. A gente está orando por uma coisa, não se ofenda, por favor. Mas vou te falar a verdade, porque a gente é família. Estão juntos? Tá aí? A gente está orando dizendo assim, Jesus, legal, meu Deus, eu amo adorar a minha vida. A gente escreve música de adoração igual troca de blusa, porque o tempo todo, é a nossa vida, a gente respira o relacionamento com Jesus. Mas adianta eu ficar sentado reclamando que os dois artistas número 1 do Brasil agora é o Pablo Vittar e a Anitta? Ai, que música lixo, ai, que coisa ruim, o conteúdo é pesado, é ruim. Mas cadê alguém que tem conteúdo para fazer música boa? Que não precisa ser só ouvida dentro da igreja, que pode ser ouvida em qualquer lugar. Eu tô orando umas coisas, eu estou dizendo, Jesus, levanta, sabe, uma legião urbana novo no Brasil, e que os caras sejam tudo apaixonados por Jesus. Mas pensem em vir mais alguém que escreve música, que captura. Imagina vir um Beatles assim no mundo. Gente que dá uma trilha sonora para uma geração inteira, mas que está cantando sobre amar a sua esposa, sobre ser fiel, sobre ter um casamento maravilhoso, sobre cuidar dos seus filhos. Que está cantando sobre dar voz correta à nossa indignação contra as injustiças sociais, que está enchendo o coração de uma geração de coragem, para eles terem coragem de ver o mundo mudar. Imagina se isso acontece de novo, e imagina se é com a gente. Imagina, por que não, velho? Por que não? O que você tem na tua mão? Será que você está na faculdade, sentado lá na aula de sociologia, de psicologia, sei lá o quê? Imagina o professor fazer aquela pergunta mais cabeluda, mais filosófica, mais esquisita. Aí de repente no meio da tua aula você levanta e dá a resposta mais coerente, maravilhosa, sem necessariamente abrir a boca e dizer, arrependei-vos, raça de víboras. Não! Mas você levanta no meio da aula de matemática e dá aquela explicação para aquele teorema que nem o professor entendeu direito ainda. Aí de repente ele fica assim, uou! E a água da tua vida que está plantada dentro de ti começa a respingar em cima dos outros. Por que não? Se você é mãe, dona de casa, pai que fica em casa para cuidar dos filhos, você de repente vira a mãe ou o pai mais descolado da turma toda. Os amiguinhos tudo querem passar o dia na tua casa para sentar, comer biscoitinho e trocar uma ideia com a tia que é a mãe do fulano. Porque a tia que é a mãe do fulano, ela tem um negócio. Isso é ser João Batista, é preparar o caminho para uma geração inteira. O problema é que, deixa eu falar um negócio, João 7,38, desculpa, eu estou empolgado. João 7,38, Jesus está lá no último dia da festa dos tabernáculos, ele está lá em Jerusalém. É aquela declaração fantástica. Jesus se levanta no grande dia da festa, e ele diz, aquele que crer em mim, quem tem sede vem a mim e beba. E aquele que crer em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha aí a água de novo, estamos juntos? Isso aconteceu no último dia da festa dos tabernáculos. Eu não tenho muito tempo para ensinar sobre isso, mas deixa eu falar isso rapidinho. Todos os dias tinham uma especificação de quais ofertas o povo precisava trazer. O 8º dia, eu engatei a primeira marcha aqui, eu vou com rapidez agora. O 8º dia era o grande dia da festa, o dia de uma grande celebração, que a oferta específica que o povo precisava trazer era a libação, que é uma oferta de água derramada. Então o povo vinha para Jerusalém, naquelas caravanas. Chegando em Jerusalém, eles desciam lá no topo do monte, no pé do monte, não no topo do monte. Lá no pé do monte tem um poço que se chama Poço de Siloé. Eles enchiam os seus cântaros de água lá no Poço de Siloé e subiam as escadarias lá para cima do templo. Chegando lá em cima do templo, eles subiam as escadarias do templo e se apresentavam diante do altar para apresentar para Deus a sua oferta, que era a oferta de água derramada. Eles pegavam os seus vasos de água e derramavam a água no altar. E a tradição judaica diz que era tanta água que o povo trazia que tinha um rio fluindo do altar. E aí no meio dessa cena, Jesus se levanta e diz, quem tem sede, venha a mim e beba. E aquele que crer em mim, como dizem as escrituras, do seu interior, que é o altar, do meio do meu peito,
fluirão rios de águas vivas. Agora, o que ele estava usando esse teatro profético que o povo de Israel tem repetido todos os anos, já há tantos milhares de anos? O que ele estava querendo dizer com isso? A água, ela não brota daqui, ela flui daqui, mas ela brota do povo. A água não brota do altar, ela flui do altar, mas ela brota do povo. Quem tem a água, a gente quer que o Brasil seja lavado, a água está em vocês. A água está dentro das donas de casa, a água está dentro dos professores de matemática, a água está dentro dos jornalistas. Todo mundo gritou, e eu entendo, por favor, me compreenda, eu entendo o princípio do negócio. Todo mundo gritou, abaixo a Globo. Abaixo a Globo, mas pelo amor de Deus, alguém vira roteirista de novela. Eu estou assistindo uma série, gosto de série, não escandaliza, respire. Gosto de série. Eu estou assistindo uma série, cara, que chama This Is Us. Recomendo, fazendo propaganda aqui. This Is Us. É uma série incrível. Incrível. Não vou falar muita coisa. Mas incrível, incrível. Eu preciso respirar fundo, eu e minha esposa, para sentar naquela série totalmente secular, com um artista famoso, nada a ver. Mas eu sento na frente daquela série e Jesus ministra para mim, porque é a história de uma família. E eu vejo como eles resolvem seus problemas. Aí tem os problemas pessoais de cada um, é uma coisa. Mas é tão profundo que eu assisto aquela série e eu fico lá sentado dizendo, cara, o cara que escreveu esse negócio só pode ser crente. Não tem outra. Saca? Mano, eu estou no ministério há muitos anos, eu sou pastor, mas eu sento lá e aprendo. Eu não estou aprendendo do mundo, estou aprendendo de alguém que está sendo inspirado. Toda boa dádiva veio do Pai das Luzes. Ver essa série está me enchendo de coragem, velho. Não assim, no sentido de pensar, cara, é possível produzir um programa de televisão que ensine uma geração inteira como ter uma família decente. Ao invés de ficar gritando no meio da rua, dizendo abaixo isso, abaixo aquilo, abaixo isso. Vive o direito, vive o correto. Outra parada que é importante eu dizer, não é necessariamente, Jesus é sábio. Ele vai te dar o que você precisa falar, a hora que você precisa falar. Eu não estou falando de tu levantar no meio da tua aula de sociologia e começar a dizer arrependei-os, raça de víboras. Não estou falando que você precisa levantar e fazer um quadro, se você é um artista, que diz lá Jesus Cristo e uma cruz. Você não precisa. Deixa eu falar uma coisa sem que ninguém se escandalize. Às vezes mais certeiro, mais importante do que eu necessariamente falar de Jesus, é eu falar com Jesus. Aqui ó, eu junto com Ele, falando com o mundo. Você está entendendo? Eu aqui junto com Ele, porque Ele está dentro de mim. Tem uma fonte que começou a jorrar e que não vai mais parar de jorrar, nunca mais. E essa água é o que vai mudar a história do Brasil. É o que vai mudar a história das nossas famílias. Ah, mas a minha família está toda do avesso. Então começa a beber da água. Porque a água é para ti. A água é para quem está com a família do avesso. A água é para quem está com a vida toda quebrada. A água é para quem está falido. A água é para quem está cheio de problema. É para ti a água. Quem está muito bem talvez não precise da água. Essa é a loucura do Evangelho. Que as coisas mais incríveis foram dadas para as pessoas que menos merecem. Vocês estão comigo? A linguagem específica nessa versão aqui eu gosto muito. Quando Jesus está falando com os discípulos a respeito do campo da colheita, Ele diz o seguinte: eu os enviarei para colher num campo em que vocês nunca trabalharam. E eu acredito que tem uma chave nisso para a igreja do Brasil nessa hora. Eu falei antes, no culto da tarde, eu sou missionário há muitos anos. Passei 10 anos vivendo no campo, no Oriente Médio, barará. Mas eu quero dizer para vocês que 90% da minha vida como missionário foi ministrando para dentro da igreja. E eu sei que eu não estou sozinho nisso.
Que essa é a verdade a respeito de muita gente. Quando a gente pensa, eu quero ser usado por Deus, a gente pensa nisso aqui, ó. Vocês que são da família MCI pensam no aviãozinho, que é muito legal. Mas o aviãozinho só está aqui para equipar vocês, para encher vocês de coragem, para fazer todo mundo chegar na estatura da plenitude de Cristo, todo mundo igual a Jesus. Ah, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou lindo, maravilhoso, mas todo mundo tem que ser igual a Jesus, todo mundo. Todo mundo tem que chegar na estatura da plenitude de Cristo. Todo mundo tem que andar com poder, ver sinais, milagres. Isso está disponível para todo mundo, para todo mundo. Aí você está lá trabalhando no shopping, vendendo, e de repente a água que está dentro de ti começa a jorrar para quem veio comprar uma bolsa. Você está entendendo? Jesus vai encher essa geração de coragem. A gente vai se alimentar dessa comida que Jesus comeu e que os discípulos ainda não conheciam. A gente vai se alimentar dessa comida que a gente só encontra sentado com a samaritana junto do poço. Eu acredito que o Senhor vai levantar no Brasil uma geração. Ele está fazendo isso já por tudo que é canto, mas Ele está levantando no Brasil. Eu estou liberando isso com palavra para vocês, porque o testemunho libera fé para a gente viver aquilo que está sendo testemunhado. Eu estou dizendo para vocês que o Senhor vai levantar uma geração nova de profissionais, de empresários, de professores. O Brasil precisa desesperadamente de professores que sejam excelentes professores. O Brasil precisa de médicos novos. Imagina se a cura para o câncer, se a cura para a AIDS tem que estar escondida dentro de um crente. Ela tem que estar escondida dentro de um crente. Não é possível que alguém vai curar a AIDS e que não foi inspiração divina, meu irmão. Eu não sei quais são os teus sonhos, eu não sei quais são as tuas coisas, mas a palavra que a gente tem recebido do Senhor, a gente inclusive liberou uma música há poucos dias sobre isso, é permissão. A gente tem permissão para correr para dentro dos campos onde antes a gente tinha medo de correr. Ele vai transformar a história das nossas famílias. Eu estou orando para que o Brasil sofra uma revolução, para que as famílias dentro da igreja se tornem as famílias que mais adotem nesse Brasil. Imagina, a gente está aqui orando, dizendo: Jesus, muda a nossa nação. O que acontece? Eu vou pôr pulga atrás da orelha de vocês, gente. O que ia acontecer com a história dessa cidade se cada família, pensa, se cada família começasse a dizer: Senhor, será que tem a história de algum órfão que a gente pode mudar? O que aconteceu? Olha quanta gente tem aqui. Eu e minha esposa, a gente é novinho ainda. A gente está casado há menos de 5 anos. A gente casou novo. Mas a gente está orando agora. Senhor, a gente quer adotar. Porque não adianta eu vir aqui e cantar que Ele é bom e não viver a bondade dEle onde ela precisa ser manifestada. Vocês estão entendendo? Vamos ficar de pé, por favor. Eu queria que nesses próximos minutinhos que a gente tem juntos, que a gente só colocasse o nosso coração diante de Jesus, que você pensasse qual que é o campo que até agora te fez ter medo dele. Gente, se nós somos o corpo de Cristo, se nós somos a representação de Jesus na terra, nós somos cristãos. Essa palavra é a palavra Meshichim, a palavra pequenos Messias. Você está entendendo? Que tu é o cara sentado no poço. Cadê os samaritanos? Onde é que está aquilo que te dá medo, que faz os teus ponteirinhos religiosos ficarem todos agitados?
Esse é o teu campo de colheita, meu irmão. Fecha os teus olhos, vamos orar. Eu queria que você só dissesse sim para o Senhor, mesmo que você não saiba para quê. Paizinho, nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor, com o coração aberto, Pai. Senhor, tem tanta coisa que a gente não entende ainda a respeito de como demonstrar o teu reino de forma correta, de como viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Mas, Pai, eu peço que essa palavra, que ela gere fruto no coração da tua igreja, Senhor, que ela germine ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, Senhor Jesus. Que a revelação seja exponencial, que ela aumente e que o Senhor encha o coração do teu povo de coragem. Tira de nós o medo, Senhor Jesus. Tira de nós o medo. Tira de nós o elitismo religioso, Senhor. Nos faz ser representação exata de quem o Senhor é. A gente quer ser como você, Jesus. Senhor, faz das nossas casas, faz das nossas famílias atraentes, Senhor. Famílias que sejam exemplo. Faz do meu casamento, Senhor, um casamento que seja atraente, que as pessoas olhem para a história da minha esposa e da minha história e que elas sejam atraídas pela tua misericórdia. Nos envolve, Senhor, com a tua misericórdia que triunfa sobre o juízo. Eu digo sim, Senhor. Eu respondo. Eis-me aqui, eu irei pras universidades, eu irei, eu quero ir, eis-me aqui, Senhor. Responde para Ele. Escolhe a minha casa, escolhe a minha história, escolhe a minha bagunça. Eu quero água viva, Jesus, água viva. E eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Eu tenho aprendido uma coisa nesses dias. A palavra que o Senhor nos deu para essa estação é a palavra esperança. A palavra que o Senhor nos deu. A gente gravou um CD, está disponível lá atrás, que se chama Sessões de Esperança. É o nome do CD. E tem um versículo que marcou profundamente a minha vida, que Paulo diz o seguinte: eu me glorio até mesmo nas minhas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança
produz experiência, e a experiência produz esperança. Esperança que não desaponta. Esperança que não desaponta. E quanto mais a gente espera no Senhor, mais a gente é cheio de coragem. Porque não tem lugar para nós sermos desapontados, Ele não falha. Esperança que não desaponta, enchendo o meu peito. Esperança que não desaponta, enchendo o meu peito. Esperança que não desaponta. Yeah. Oh, esperança que não desaponta, cheios de coragem, cheios de coragem. Que não desaponta. Esperança que não desaponta. Esperança que não desaponta. A coisa incrível sobre Jesus é que as nossas fraquezas se tornam as nossas forças. Então eu queria que por mais 2 segundos você pensasse em tudo aquilo que te desqualifica, porque são essas coisas que o Senhor Jesus vai usar para lavar essa nação em volta de você.